Olá a todos. Eu estou Margarete Áquila e é muito bom estar com vocês neste encontro. Lógico que de maneira virtual a gente sente falta do abraço, sente a falta do beijo, da conversa, mas como isso não é possível agora, eu estou muito feliz de poder compartilhar da minha música com vocês e eu quero cantar para que esse encontro fique mais lindo, para que possamos nos conectar com o nosso Mestre Jesus, que é, enfim, a razão de estarmos todos juntos neste encontro. Eu vou começar com uma música que eu gosto muito, que é uma versão de Mônica de Medeiros, do Fantasma da Ópera, Think of Me, e ela quer dizer Jesus conversando com a gente. É quando Jesus fala, pense em mim para que você possa ter forças para lutar em todos os momentos difíceis. E neste momento que vivenciamos coisas muito tristes, dificuldades, muitas pessoas partindo, deixando saudades, dores no nosso coração, que a gente possa se conectar com essas pessoas e se conectar com Jesus, ganhando toda a força que nós precisamos neste momento. Pense em mim, se estiver triste, posso te alegrar. Pense em mim, se a noite é densa, posso iluminar. Pense em mim, quando estiver tão só, que o medo vai lhe atormentar. Então pense em mim, meu filho, para poder voar. Seu coração pode me encontrar a cada instante que pulsar. Seja livre então, meu filho, pra comigo estar. Você é precioso para mim. Não queira nunca pensar em desistir. Pense em mim, se sua força quiser te abandonar. Pense em mim, se sua culpa quiser te sufocar. Tem meu amor pelo que você é e sei o que você será. Não desista não, meu filho, luz você terá. Procure o bem, semeie só a paz e abra o seu coração. E em comunhão seremos luz na escuridão. Boa noite, irmãos e irmãs de Ideal Espírita. É com muita alegria que estamos iniciando o primeiro dia da nossa jornada. O ano de 1922 foi marcado por grandes acontecimentos no Brasil, na Bahia e também em Ilhéus. Nesse ano, em 19 de março, foi fundado o Grupo Espírita Amantes da Fé, completando 99 anos de serviços prestados às comunidades carentes e desenvolvendo semanalmente atividades de estudos da codificação. Nesse momento,
convida a todos para orarmos, abrindo a nossa 18ª Jornada Espírita. Mestre amado Jesus, agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de aprendizado, de amor. Pedimos a Ti, Senhor, que envolva o nosso irmão Thales com Tua luz, com a Tua sabedoria, para que possamos assimilar e colocar em prática, Senhor, os Teus ensinamentos. Ser conosco, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Graças a Deus, viva Jesus. Nossa primeira noite, ouviremos nosso irmão Thales Peixoto. Ele é trabalhador do Centro Espírita Luz e Paz, palestrante espírita e servidor público, com o tema Em Busca de Tempos Melhores. Convidamos nosso querido palestrante. Queridas irmãs, queridos irmãos do Grupo Espírita Amantes da Fé, é com imensa alegria que estamos hoje aqui reunidos para falar do Mestre Jesus e com imensa gratidão pela oportunidade de servir na Seara do Cristo e com imensa gratidão pelo convite feito a nós outros, um parco e apagado instrumento para levar a mensagem da Boa Nova. Muito obrigado. Que Deus nos envolva para que tenhamos uma noite de crescimento e de aprendizado. Vivemos esperando dias melhores, dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores, melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre. Vivemos esperando dias melhores para sempre. Realmente, os tempos em que nós vivemos não são tempos fáceis. Vivemos, certamente, tempos difíceis. E por isso, lembramos a música popular brasileira, o compositor mineiro, quando diz que nós vivemos realmente nessa busca por tempos melhores. Vivemos esperando esses dias melhores, dias com mais amor, com menos dor, com mais paz. Claro que vemos a situação da pandemia, da crise econômica, do desemprego, da violência, das drogas, dos suicídios, da corrupção. Não somos alienados a todos estes problemas que assolam o indivíduo e a humanidade. Estamos vendo todas essas dificuldades e passamos também por todas elas. Mas cabe a todos nós e a cada um individualmente escolher para onde direcionar o nosso olhar. Olhar para as coisas boas ou olhar para tudo de ruim que acontece. Certamente, existem interesses de grupos, de corporações, interesses econômicos, interesses pela audiência, e o que é ruim, muitas vezes é mais ressaltado, é mais falado, aparece mais, dá mais ibope, tem mais espectadores, mais curtidas. Muitas vezes, o que é nobre, o que é divino, o que é digno, passa despercebido. Não é falado, não é comentado, não tem tantos compartilhamentos e tantas curtidas.
não dá tanto ibope. Mas nem por isso, esse bem oculto não existe. Nem por isso, porque não ganha os palcos, não existe. Então, é com esse objetivo de mostrar que há muito mais coisas boas acontecendo do que imaginamos, que nós estamos aqui hoje. Porque as dificuldades, inclusive, elas devem ser a mola propulsora para o nosso crescimento. Não devemos passar pelos problemas e pelas dores em vão, porque aí não auriremos o aprendizado que ela nos faculta. As dores, elas têm um objetivo nobre e pedagógico na justiça divina. E precisamos querer passar por elas para não repeti-las. Passar, aprender, retirar o ensinamento e seguir adiante para novas lições. Não mais repetindo as mesmas lições, as mesmas dores, as mesmas dificuldades. E outra reflexão que nós trazemos é que, por mais difíceis que as coisas estejam, elas já foram muito piores. É claro que a nossa memória ela grava muito mais o que não é bom. O que fica realmente enraizado e fixado na gente são as grandes dores. Muitas vezes o que chama a atenção, o que a gente se lembra, são os grandes crimes acontecidos na sociedade. São esses casos, as grandes guerras, os grandes escândalos de corrupção que ficam mais marcados em nossa memória, que são mais falados. Mas quantas ações boas, quantos gestos nobres acontecem e que vão passando e que a gente não comenta tanto e não ficam fixados em nossa memória. Estamos nesse momento de dores e de dificuldades, nesse momento em que o mal ele é explicitado em nossa sociedade. Muitas vezes nós nos sentimos perdidos, desorientados, tal qual os discípulos do nosso querido Mestre Jesus, após a crucificação do Cordeiro de Deus, Jesus. Logo após a crucificação, os discípulos se sentiram sozinhos, sem rumo, temerosos do que lhes aconteceria, porque Jesus, o Mestre, havia sido crucificado e eles temiam. Será que vão me crucificar também? O que é que vai acontecer da gente? O que é que será da gente? Ficaram acéfalos, sem a liderança, sem o rumo. Quem lhes direcionava, quem lhes conduzia, havia sido crucificado. Então, eles não tinham ideia do que fazer. Amélia Rodrigues narra isso na obra Trigo de Deus, psicografada por Divaldo Franco. E eles muitas vezes se surpreendiam chorando. Foi nessas circunstâncias que Jesus apareceu aos discípulos. E após a aparição, num diálogo com Pedro, em que ele pergunta por 3 vezes se Pedro o amava, para que ele reafirmasse o seu amor, inclusive dentro dele, ele recomenda a Pedro, passa a recomendação a Pedro: então, se me amas, apacenta as minhas ovelhas, apacenta o meu rebanho. E nesse momento de dificuldades, nesses tempos difíceis que vivemos, o Consolador prometido por Jesus exerce e cumpre essa mesma tarefa que outrora Jesus confiou a Pedro. Porque o Espiritismo, essa doutrina que nos esclarece e consola, nos apacenta, nos une, nos orienta, nos conduz. Nós que compomos o rebanho de ovelhas do Mestre. Então, nós que abraçamos a sua mensagem sublime nos tempos pós-modernos, nós não devemos deixar que a desesperança do mundo nos contamine. Porque nós somos apacentados, guiados e conduzidos
pelo Consolador prometido por ninguém mais, ninguém menos do que o governador do sistema solar, o Rei Solar, nas palavras de Joana de Ângeles, o modelo e guia da humanidade, o nosso amigo incondicional de todas as horas. Porque muitas vezes o que acontece nesses nossos dias é um processo de desilusão, como Samuel Gulamark, na psicografia de Lindomar Coutinho, na obra O Homem e Suas Buscas, destaca a questão da desilusão, que na verdade a pessoa iludida, ela só descobre ao contato com a verdade, ao sabor da verdade, a verdade. Então ela se desilude, e nós não deveríamos ficar tristes pela desilusão. Porque, na verdade, se a nossa busca legítima e lídima for pela verdade, nós deveríamos ficar felizes pela desilusão. Porque a desilusão é o encontro com a verdade. Deveríamos ficar tristes pelo momento anterior à desilusão, que é a ilusão. Algo falso, algo mentiroso, algo que não corresponde à realidade. Então, muitos dos nossos problemas de explicitação do mal é porque o mal estava oculto. Nós estávamos iludidos. Muitas pessoas podem falar, as taxas de feminicídio estão crescendo. Mas o feminicídio foi um crime criado por uma lei de 2015. Antes não existia feminicídio? Existia. Mulheres eram assassinadas. Só que não existia esse tipo penal, esse crime. Essa lei é de 2015. A Lei Maria da Penha é de 2006. Antes de 2006 não existia violência doméstica? Existia. Só que houve um tempo em que não havia essa lei do feminicídio, não havia a Lei Maria da Penha, não havia a Delegacia da Mulher. E havia o lema, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Então, todas essas situações de violência à mulher, de violência doméstica, ficavam ocultas, ficavam escondidas debaixo do tapete da sociedade. Aconteciam entre quatro paredes, o marido batia na mulher, e ninguém ficava sabendo muitas vezes, ou se ficava sabendo, não podia intervir, não havia meios institucionais e legais para isso. Então, vivíamos iludidos que não havia violência contra a mulher. Agora é o processo de encontro com a verdade. Encontro com a verdade de desilusão. Isso pode acontecer também com a corrupção, de achar que antigamente, décadas atrás, não havia tanta corrupção, mas o que na verdade não existia era a liberdade de imprensa, nem internet e as redes sociais para que as informações circulassem como hoje. O Ministério Público não era aparelhado da mesma forma que foi organizado pela Constituição de 88. Havia uma mistura da Advocacia Geral da União com o Ministério Público Federal, fazia ali a defesa do governo. Não era essa estrutura que nós temos depois da Constituição de 88. Então, não é que não havia corrupção, não havia liberdade para denunciar. Não havia a imprensa, as mídias sociais como hoje. Então, não nos enganemos. Estamos, nessa explicitação do mal, nos defrontando com a verdade. E isso deve ser uma experiência libertadora. Mas muitas coisas melhoraram. Por mais que pareçam piores, isso é um avanço da sociedade. Porque as pessoas se chocam mais com o erro, com o mal feito, com o crime. As pessoas reclamam mais, procuram melhorar. As pessoas intervêm, fazem vaquinhas na internet para auxiliar as pessoas. Muita coisa melhorou. Se formos analisar o cristianismo, nós que somos adeptos do cristianismo redivivo, lembremos de Paulo de Tarso, aquele que não permitiu que a mensagem do Cristo morresse. Ele precisou percorrer milhares e milhares de quilômetros a pé para levar a boa nova, para falar às pessoas. Tanto que o garoto, o jovem João Marcos, que depois se tornaria no escritor do Evangelho, né? O Evangelho de Marcos. João Marcos não aguentou acompanhar Paulo, porque o ritmo era muito forte.
a quantidade de sacrifícios e a rotina que Paulo se impunha, de alimentação, de dormir em qualquer lugar, de caminhar a pé para ir divulgar, de ser apedrejado, de ser preso. Uma criança, João Marcos, quando começou a segui-lo com 10 anos, não conseguiu acompanhar. E não era qualquer espírito. Um dos evangelistas. E hoje, meus amigos e amigas, quantas facilidades nós temos para divulgar o cristianismo. Nós falamos hoje sobre o Cristo com o mundo inteiro, com apenas um clique, graças ao avanço tecnológico dos computadores, dos smartphones, da internet. E na maior parte do mundo, sem sermos apedrejados, sem prisões. Ainda há alguns locais do mundo em que há essa intolerância, em que ainda os cristãos são perseguidos. Ainda há. Vivemos num país em que isso não existe mais. O espiritismo já foi considerado crime no Brasil. Já esteve presente em nosso Código Penal do Império. Não é mais. Vivemos tempos nitidamente melhores, em busca de tempos melhores ainda, porque não devemos nos contentar. Devemos, sim, trabalhar para que o bem prospere, que o amor prospere, antes de tudo, dentro da gente. E quando o bem e o amor estiver dentro da gente, certamente ele se desdobrará em ações de amor. Então, tudo fica aqui registrado, divulgado, para depois nós consultarmos. Imagina se Paulo tivesse isso naquela época. Tantas facilidades. E nesse ensejo de enxergar o lado bom das coisas, dos nossos tempos, nós constatamos na obra Os Anjos Bons da Natureza, Por que a Violência Diminuiu, esse livro que é do professor Steven Pink, que é um psicólogo e professor da Universidade de Harvard. Ele descreve e demonstra nesse livro, de mais de 1000 folhas, mais de 1000 páginas, quase 1500 páginas, com dados, estatísticas, gráficos de pesquisadores do mundo todo, ele prova que a violência diminuiu em nosso mundo. Por incrível que pareça, por mais que a gente seja pessimista, que a gente reclame da violência, que a gente fique com medo de levar o nosso celular, de sair de casa e morrer, de sermos sequestrados, de levarem o carro, a gente anda atemorizado em nossa sociedade. Mas, se formos ter um olhar mais macro, de 10 mil anos para cá da história, como o professor Steven Pink mostra, numa obra pouco conhecida no Brasil, mas muito elogiada no mundo, pelo The Guardian, The New York Times, The Economist. Essa obra era a obra favorita de Bill Gates. Mas Steven Pink lançou outro livro sobre o novo iluminismo e essa obra passou a ser o livro preferido de Bill Gates. E ele mostra nessa obra 6 tendências que respondem pelo recuo, pela diminuição da violência. O primeiro movimento histórico, a primeira tendência que ele fala é da transição da anarquia, aquela sociedade em estado natural, do início, né, da humanidade. Sociedades coletoras, caçadoras, horticultoras, e aí passou-se para as primeiras civilizações agrícolas, para as primeiras cidades, governos, iniciadas 5 mil anos atrás. Com essa transição, com essa passagem para os primeiros governos e primeiras cidades, essa mudança veio a trazer uma redução nos ataques e nas rixas entre as pessoas, entre os povos. E isso caracterizou uma diminuição de aproximadamente 5 vezes nas taxas de mortes violentas. E o professor Steven Pink chama esse processo de pacificação. Então, a diminuição de 5 vezes nas taxas de mortes violentas, de assassinatos, homicídios. O segundo momento, a segunda grande tendência que ele fala é da passagem do feudalismo para o absolutismo, entre o final da Idade Média e o século XX. Os países europeus tiveram um declínio de 10 a 20 vezes em suas taxas de homicídio. Olha que maravilha! A gente já viu isso em algum lugar na televisão? A gente não sabe, não procura saber, mas coisas boas
vem acontecendo ao longo da história. Do final da Idade Média até o século XX, os países europeus diminuíram de 10 a 20 vezes as suas taxas de homicídio. A terceira grande tendência anotada pelo professor Steven Pinker é no início da época da Idade da Razão e do Iluminismo europeu, nos séculos 17 e 18. Esse foi o momento dos primeiros movimentos organizados para abolir formas de violência socialmente institucionalizadas, sancionadas, violências feitas pelo próprio Estado. E aí ele exemplifica o despotismo, né? Tiranias, ditaduras, escravidão, duelo, tortura judicial, e aí a gente pode falar tortura policial, que ainda existe, execução supersticiosa, punições sádicas, crueldade com os animais, né? Sacrifícios, muita coisa que era institucionalizada, escravidão, torturar uma pessoa, crucificar. Jesus foi torturado. Então, com esses movimentos da sociedade, ali, a partir do iluminismo na Europa, século 17 e 18, surgiram os primeiros frêmitos do pacifismo sistemático. E alguns historiadores chamam esse momento, essa transição, de revolução humanitária que aconteceu em nossa história. O quarto movimento, a quarta tendência que o professor Steven Pinker fala, é a transição que se deu após a Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, que foi um evento triste, desolador, muita gente morreu, muitas cidades foram destruídas, foram dizimadas, mas depois disso, o movimento foi muito benéfico. Muita coisa melhorou depois da Segunda Guerra Mundial. O direito, então, o direito internacional evoluiu bastante. E depois da Segunda Guerra Mundial, 2/3 de séculos decorridos disso, né? Então, vimos um avanço inédito na história. As grandes potências e os estados desenvolvidos em geral, eles pararam de guerrear entre si. Tivemos ali a Guerra Fria, mas não houve guerra de fato. Então, os historiadores chamam esse período de longa paz. Não houve mais guerra entre as grandes potências, os países, os maiores países, mais desenvolvidos, mais ricos, com poder bélico maior, que podem causar mais destruição. Existe, sim, guerras menores, países com poder bélico menor, mas guerras nas proporções da Segunda Guerra Mundial não tivemos depois disso. E depois do fim da Guerra Fria, em 1989, todos os tipos de conflito organizado, guerra civil, genocídio, repressão por governos autocráticos, né, ditatoriais, tirânicos, ataques terroristas, diminuíram no mundo todo. A gente, às vezes, tem uma sensação de que cresceram esses genocídios, essas guerras civis, o terrorismo, mas diminuiu. E aí o professor Steven Pinker fala que, por ser ainda algo incipiente, pós-1989, ele chama de esse período de nova paz. E a sexta tendência que ele fala, que aí não é um encadeamento necessariamente cronológico, né? É o pós-guerra, inaugurado pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948. Que depois disso, a humanidade testemunhou uma crescente repulsa pela agressão em escalas menores. E aí, se assegurando os direitos de minorias. A gente aqui não está falando das guerras, a gente está falando de violências que acontecem no nosso dia a dia. Então, repulsa a violência a minorias étnicas, a mulheres, a crianças, a homossexuais, a animais. Então, com a defesa dos direitos civis, direito das mulheres, direito das crianças, direitos dos homossexuais, direitos dos animais, desde 1950, desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que ocorre a revolução dos direitos. Então, diminuiu, houve um declínio nos linchamentos raciais, diminuição nos estupros e espancamentos, recuo do infanticídio, espancamento e maus-tratos das crianças, bullying diminuiu. Embora antigamente a gente não usasse esse nome, mas a gente praticava na escola com os nossos colegas, sofria e praticava. Hoje já há esse nome, já há um cuidado, já há uma educação voltada para se evitar o bullying. Houve também, nesse período,
um declínio dos espancamentos e descriminalização da homossexualidade. A homossexualidade era crime. Até hoje, no nosso Código Penal Militar, existe o crime de pederastia. Até hoje, no nosso Código Penal Militar, na nossa Constituição, há a possibilidade de pena de morte em caso de guerra declarada. Então, a gente não vê na prática isso acontecendo, mas a gente tem a melhorar. Devemos buscar tempos melhores, mas não devemos deixar de reconhecer o quanto a gente já melhorou. Houve um declínio, segundo o professor Steven Pinker, e com base em pesquisas estatísticas, não é algo aleatório que ele fala. Houve um declínio da crueldade com os animais também. E aí ele fala algo belíssimo. O nome da obra é Os Anjos Bons da Nossa Natureza, porque a violência diminuiu. Um livro pouco conhecido aqui no Brasil, muito famoso, elogiado no mundo. Tive conhecimento desse livro por Rossando Klinger, palestrante espírita. E aí ele fala, lá em seu livro, desfrutamos a paz que encontramos hoje porque as pessoas de gerações passadas se horrorizaram com a violência em sua época e se empenharam em reduzi-la. Por isso devemos trabalhar para reduzir a violência que resta em nosso tempo. Então as pessoas se horrorizaram com as guerras, com a violência, viram que lutar e matar e morrer por um pedaço de chão não valia a pena. De fato, é a constatação do declínio da violência o melhor testemunho que tais esforços valem a pena. A desumanidade do homem há muito tempo é alvo de moralização. Com o conhecimento de que alguma coisa a reduziu, também podemos tratá-la como uma questão de causa e efeito. Em vez de perguntar por que existe guerra, poderíamos indagar por que existe paz. Nossa obsessão poderia ser não só por aquilo que andamos fazendo de errado, mas também por aquilo que estamos fazendo certo, porque estamos fazendo algo certo, e seria bom saber exatamente o quê. Então, acabar com esse olhar pessimista, por que existe guerra? Vamos perguntar por que vivemos em paz, por que o nosso país só teve a Guerra do Paraguai, foi triste, não era para ter acontecido, mas somos um país pacífico. Por mais que haja violência, haja criminalidade, haja homicídios, não somos alienados e não vamos negar a realidade, mas há um nítido processo de pacificação e de diminuição da violência. A ciência prova. Um cientista cético está falando isso. A desumanidade do homem há muito tempo é alvo de moralização. Não são palavras minhas. Então devemos olhar para isso. E não nos esqueçamos das palavras de Emmanuel no livro Palavras de Vida Eterna, quando ele fala: não nos esqueçamos de que para anular a sombra noturna, não basta arremeter os punhos cerrados contra o domínio da noite. É preciso acender uma luz. Não basta criticar o mal, criticar o que está ruim não vai resolver simplesmente. É preciso fazer algo para mudar. Criticar onde todos criticam não acrescenta nada. André Luiz, em uma de suas mensagens, já nos fala isso com as palavras dele. Porque, na verdade, a gente lembra lá de Kardec, o mal é a ausência do bem, como a escuridão é a ausência da luz. Então, a gente não vai combater o mal com o mal, a gente precisa fazer o bem. A gente não vai combater o escuro com o escuro, a gente precisa fazer luz. Precisamos de uma nova proposta para a nossa sociedade, de uma nova ideologia, de um novo lema, de um novo ideal de vida, porque as pessoas vivem com base na cosmovisão materialista. A cosmovisão espírita, a cosmovisão do Cristo, deve substituir isso, e, consequentemente, tudo será transformado. Não devemos acreditar no Cristo dentro do centro espírita, na hora do culto do Evangelho no lar, e ao longo do nosso dia a dia fazermos tudo igual ao que todo mundo faz, porque aí é inútil. Precisamos demonstrar que somos diferentes, vivenciando a mensagem do Cristo diariamente. E aí o professor Steven Pinker mostra várias outras coisas que melhoraram em nossa sociedade.
nós hoje temos 37 vezes menos chance de ser morto por um raio do que na virada do século passado. Não é porque nós temos menos raio, mas hoje há uma previsão do tempo muito mais eficaz. As pessoas vivem muito mais nas cidades com para-raios. Hoje, nós gastamos muito menos tempo lavando roupas. Em 1920, por semana, se gastava 11 horas e meia lavando roupa. Em 2014, a estatística é de que se gasta 1 hora e meia lavando roupa. Com esse avanço das máquinas de lavar, isso permitiu que as pessoas tivessem, sobretudo as mulheres, que ainda acaba sobrando mais para as mulheres na nossa organização social, essas atividades domésticas, muito mais tempo para aproveitar da forma que lhes aprouver. Então, tem sobrado um tempo de um dia, de metade de um dia a cada semana. Quanta coisa boa a gente pode fazer nesse tempo. E a gente pode ampliar essa reflexão, quanto a nossa vida melhorou com o ferro de passar. O forno era a lenha, hoje é forno a gás, elétrico. A água era fria, tinha que esquentar, chuveiro elétrico, telefone, internet, carro. Imagine fazer viagens de carruagem, mandar cartas, demorar semanas. Condicionador de ar, a gente não precisa mais sofrer tanto com calor. Liquidificador, micro-ondas, tanto avanço que facilitou a nossa vida. Quanta coisa que melhorou. Os nossos tempos são, sim, mesmo com toda a dificuldade, o melhor tempo que nós já conseguimos construir na humanidade. Estamos menos propensos a morrer trabalhando, diz o professor Steven Pink. A cada ano, 5.000 pessoas morrem por acidente de trabalho nos Estados Unidos. Em 1929, quando a população do país era menos da metade da atual, era 2/5 da atual, 20.000 pessoas morriam em acidente de trabalho. Hoje, 5.000. As construções aí, né, a gente lembra, atividades mais arriscadas, construção civil, mineração. Morre-se muito menos hoje. O QI médio da população cresceu e cresce 3 pontos de QI a cada década. O cérebro das crianças estão mais desenvolvidos. E aí diz o professor, graças à nutrição, um ambiente mais limpo, aos estímulos desde cedo, né? Te lembra isso? As crianças hoje, desde cedo, já no celular. E aí o professor não sabe, mas a evolução espiritual. Os espíritos trazem o que acumulam de conhecimento, de evolução também da inteligência, também intelectual. Então, esse crescimento de QI a cada geração, a cada década. As guerras hoje são vistas de forma muito diferente de antigamente. Elas ferem as normas de direito internacional. Parece óbvio, mas isso só veio a ocorrer depois da criação da ONU, em 1945. Nós não tínhamos os tribunais, as cortes internacionais, como depois da Segunda Guerra Mundial. Os nazistas foram julgados em um tribunal ad hoc, o Tribunal de Nuremberg, um tribunal de exceção criado depois do crime. Hoje nós já temos cortes internacionais, Tribunal de Roma, Corte Interamericana, na África, na Europa. Então, há instrumentos de sanções internacionais no direito internacional público que evita, muitas vezes, conflitos. Uma das causas porque as grandes nações não entraram em um conflito armado entre si. Então, há um nítido progresso. Embora a gente não diga que vivemos dias fáceis, mas devemos sempre esperar os dias melhores, como a gente lembrou da canção do Jota Quest, Dias Melhores, mas devemos, antes de tudo e sobretudo, buscar criar tempos melhores. Não só esperar passivamente. Vivemos esperando dias melhores. Não só viver esperando, mas fazer por onde? Em busca realmente, de forma sincera, com esforço por dias melhores. E a gente lembra do significado da palavra buscar, esforçar-se por encontrar ou descobrir algo ou alguém.
examinar cuidadosamente, investigar, procurar atingir ou alcançar, ir ao encontro, procurar conhecer por meio de investigação, empenhar-se em, esforçar-se. Então não é algo passivo. A busca é algo ativo, requer uma ação, requer uma vontade. Jesus já nos advertiu. E eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 9, e no Evangelho de Mateus 7:7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. No imperativo, o verbo. Buscai e achareis. Quem prometeu não fui eu, não. Foi o nosso modelo e guia. O espírito mais evoluído que já pisou na terra. O nosso governador. Buscai e achareis. Se nós buscarmos sinceramente e de verdade, nós acharemos. E aí Emmanuel nos lembra, na mensagem, 3 imperativos. Pedi, buscar e batei. Estes 3 imperativos da recomendação de Jesus não foram enunciados sem um sentido especial. A procura constitui-se de esforço seletivo. O campo das nossas vidas, jaz repleto de solicitações inferiores. Algumas delas recamadas de sugestões brilhantes. Os grandes anúncios do mundo, aparecendo as sugestões, nos chamando, Os cantos das sereias, as facilidades. Mas é imperativo aprender a buscar o bem legítimo. Pedi, buscar e batei. Esta trilogia de Jesus reveste-se de especial significação para os aprendizes do Evangelho em todos os tempos. Não só para a época dele, mas para hoje e para sempre. Nós estamos às portas do mundo de regeneração. Nos mostra o Espírito Manuel Filomeno de Miranda. A cidade da justiça, ele mostra na sua recente obra, sendo recambiada toda uma cidade das trevas, que ocupava as zonas trevosas em nosso mundo, sendo recambiada para outro orbe, compatível com aqueles espíritos. Então nós estamos às portas, mas não adianta estar às portas. Jesus já nos ensinou, é preciso bater a porta para que a porta abra. Então não adianta pedir. A gente tem que pedir, desejar algo bom, mas tem que buscar, se esforçar, ter vontade, querer. Mas chegando lá, próximo, a gente tem que bater na porta, para que a porta abra. Então, quando a gente fala em busca de tempos melhores, a gente lembra da vontade. A gente lembra necessariamente, quando fala de vontade, de Leon Denis, na obra O Problema do Ser, do Destino na Dor. Por que meio poremos em movimento as potências internas e as orientaremos para um ideal elevado? Ele falando das potências da alma. Pela vontade, os usos persistentes, tenazes dessa faculdade soberana. Então, uso persistente, tenaz. Não é um uso que a gente usa e desiste. Nos permitirá modificar a nossa natureza, vencer todos os obstáculos íntimos e externos, dominar a matéria, a doença, a morte. Vencer tudo, vencer a nós mesmos. Jesus já falou, eu venci o mundo. Não temamos os dias difíceis. Pela vontade obstinada e verdadeira, nós podemos vencer as nossas mazelas morais. É pela vontade que dirigimos nossos pensamentos para um alvo determinado. A vontade é a maior de todas as potências, nos diz Leon Denis. O princípio da evolução não está na matéria, está na vontade. Então depende da nossa vontade, esse motor da nossa existência. Depende do querer, do desejo, do buscar tempos melhores. Então nós podemos fazer tudo no domínio psíquico,
nos ensina Leon Denis, desde que nós direcionemos adequadamente a nossa vontade. E Emmanuel, numa mensagem sua, nos fala sobre o gabinete da vontade. Emmanuel ele faz analogia com a mente humana e um escritório. E aí ele fala que nesse grande escritório, né, a mente humana é um espelho vivo da consciência lúcida. E, tal qual um grande escritório, ele tem vários departamentos. A mente humana tem o departamento do desejo, o departamento da inteligência, o departamento da imaginação, o departamento da memória. Cada departamento desse tem a sua função, mas coordenando, acima de todos esses departamentos, ele fala que tem o gabinete da vontade. Veja que ele usa uma palavra diferente, não é departamento, é gabinete. Quando a gente fala de gabinete, a gente lembra do gabinete presidencial. Existem os ministérios, os departamentos, mas existe o gabinete presidencial, acima de todos, guiando e direcionando. Então, a vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. E aí ele faz outra analogia, Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier. A vontade é o botão que decide o movimento ou a inércia da máquina. Então, se a gente vai ligar ou se a gente vai desligar a nossa máquina do amor, da transformação moral, do bem, esse botão se chama vontade. Se a gente aperta ou não esse botão, é uma escolha nossa. A gente vai ter que, pela vontade, direcionar o desejo, a inteligência, a imaginação, a memória. Mas quem faz esse direcionamento é o gabinete da vontade. E aí uma outra reflexão belíssima que se encontra no nosso lar, quando Lísias fala para André Luiz. Convém não esquecer, contudo, que a realização nobre exige 3 requisitos fundamentais, a saber, primeiro, desejar. Segundo, saber desejar. E terceiro, merecer. Ou, por outros termos, vontade ativa, trabalho persistente e merecimento justo. Então não basta desejar, é preciso saber desejar, é preciso ter discernimento, é preciso se capacitar, se aperfeiçoar, se melhorar, ter lucidez para saber desejar. Porque pessoas desejando coisas, a gente tem aos montes no mundo. Mas será que esses desejos vão fazer bem espiritualmente ou vão saciar uma vontade instintiva momentânea? Será que saciarão a vontade do corpo ou saciarão os anseios mais profundos da alma? Então não basta desejar, primeiro precisamos desejar. A gente não vai chegar a lugar nenhum se a gente não desejar, se a gente não quiser, se a gente não aspirar a algo. Então eu quero me melhorar, eu quero fazer o bem, eu quero amar mais, eu quero perdoar. Agora, segundo, saber desejar. Passar esse desejo pelo crivo da razão. Passar esse desejo pelo crivo da consciência. Minha consciência aprova ou desaprova esse desejo? E terceiro, merecer. Fazer por onde, se esforçar. Porque não vai cair do céu. Vontade ativa, trabalho persistente e merecimento justo. Essa é a equação para todas as nossas conquistas, conquistas verdadeiras, reais e que permanecem. Não as vitórias de pirro, os castelos de areia que nós nos iludimos ao construir em nossas vidas. E aí, cabe uma reflexão. Se a gente sabe tantas coisas, se cabe apenas a vontade, a gente direcionar essa vontade para a nossa evolução, para o nosso crescimento, para a transformação dos nossos tempos, por que a gente não faz isso? Kardec perguntou isso aos espíritos na questão 909 de O Livro dos Espíritos. Ele fala: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Pode o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E à primeira vista a gente pode imaginar que os espíritos responderiam: veja bem, é difícil, a gente sabe que a vida aí na Terra são muitas tentações, muitas provações, muitas expiações, muita gente querendo atrapalhar, que vocês são espíritos inferiores. Não, a gente pode pensar que eles falariam isso. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E respondem os espíritos luminares da humanidade: sim, e por vezes fazendo esforços bem pequenos,
O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Então, podemos concluir que se os tempos melhores não estão melhores já, desde já, se nós já não vivemos um mundo mais divinizado, mais amoroso e mais nobre, é por falta de vontade nossa, por nossas escolhas. Tem um compositor que eu gosto muito, brasileiro, que diz em uma de suas músicas: é muito engraçado que todos têm os mesmos sonhos e que o sonho nunca vire realidade. Olha que irônico. Todos nós falamos no discurso, ao menos da boca para fora, que queremos um mundo melhor, mais justo, mais solidário, com mais amor. A cada ano, na virada de ano, no Natal, nós desejamos um mundo melhor, nós prometemos que vamos fazer melhor. Todo mundo, eu não vejo ninguém desejando mal, querendo mal, todo mundo querendo uma sociedade melhor, mais justa, mais honesta. Então, por que isso não acontece? É como diz esse compositor, é muito engraçado que todos têm os mesmos sonhos e que o sonho nunca vire realidade. Porque, no fundo, a gente não tem essa vontade que Leon Denis fala. A gente não direciona esse gabinete da vontade, como nos lembra Emmanuel, para o propósito nobre. A gente não sabe desejar. A gente não sabe ter o esforço para alcançar esse desejo. Então, Emmanuel, ele fala numa de suas mensagens, a afirmação esclarecedora. Ele usa lá um trecho de Jesus, no Evangelho de João. E não quereis vir a mim para terdes vida. Jesus já advertiu. E não quereis vir a mim para terdes vida. Falou claramente, porque Jesus não dourava pílula. Ele era muito direto. Vocês não querem vir a mim para terdes vida. Então, Emmanuel fala nessa mensagem, basicamente, que nós queremos, sim, ter a glória final, né? Da evolução, da plenitude, da perfeição, de uma vida feliz. Nós queremos ter saúde integral, nós queremos ser felizes. Mas cumprir o caminho para chegar lá, a gente não quer. A gente quer ter a glória dos céus, mas não quer carregar a cruz. A gente quer ser evoluído como Chico Xavier. Mas será que a gente aguenta passar pelo que ele passou? Todas as restrições, toda a disciplina, todos os ataques que ele sofreu? Então a gente quer desfrutar contentamento imediato no corpo, mas não quer realmente fazer o esforço necessário para abandonar as sombras. A gente quer a luz divina, mas a gente tem receio de abandonar os nossos velhos hábitos, o homem velho. A gente quer servir a dois senhores. E, ilusoriamente, dentro da gente a gente acha que vai conseguir conciliar Mamon e Deus. Mas Jesus já nos advertiu que não é possível servir a dois senhores. Porque, ou senão, a gente vai dar mais importância para um e desprezar o outro, né? Que é o que acontece. Então, devemos fazer as nossas escolhas e as nossas renúncias. Mas a vontade, nos alerta Joana de Ângeles, tanto na obra Triunfo Pessoal quanto na obra Vida Feliz, a vontade ela precisa ser exercitada. Essa busca, a gente não vai buscar tempos melhores e conseguir de uma hora para outra, e conseguir na primeira tentativa. A vontade, nos diz Joana de Ângeles, que é esse motor que impulsiona as aspirações e os sentimentos humanos, ela inicialmente é inexpressiva. Nos primeiros tentames, ela é inexpressiva e logo se transforma em comando das possibilidades que se dilatam, enriquecendo o ser com os valores imperecíveis da evolução. Deus nos dotou de vontade, nos diz a veneranda Joana de Ângeles. Se nos parece fraca a nossa vontade, é porque não as temos exercitado. A gente muitas vezes, segunda-feira, começa a fazer exercício físico, começa a fazer uma dieta, começa a estudar, retoma um estudo de um idioma, ou o que seja, começa a estudar uma obra espírita, e logo a gente, nas primeiras dificuldades, desiste. Seja da dieta, ou do exercício físico, ou do que seja, ou da meditação que a gente ia fazer. E a gente fala que a gente não tem vontade,
que a gente não consegue, falta essa vontade, essa força de vontade que a gente não tem. Se nos parece fraca essa nossa vontade, nos alerta Joana de Ângeles, é porque não a temos exercitado adequadamente. Toda e qualquer função orgânica ou moral necessita de exercício, a fim de atender com rapidez aos comandos mentais. Então é preciso treiná-la nos pequenos hábitos viciosos, buscando corrigi-los. E lentamente a gente passando para desafios maiores, mais expressivos, mais complexos. A vontade ela precisa ser disciplinada para que a gente consiga atingir objetivos maiores. Não desistamos nos primeiros percalços imprevistos. Não desistamos se de início nós fracassarmos. Quem diz isso é Joana de Ângeles, tanto na obra Triunfo Pessoal, quanto na obra Vida Feliz. Mas e por que, munido de tantas coisas já, de tanta evolução, seja do cristianismo, seja da ética, do humanismo, da filosofia, por que a nossa humanidade ainda, por melhor que estejamos, ainda vivenciamos tantas coisas ruins? Né? A gente ainda vê. Kardec perguntou na questão 932 aos espíritos: por que no mundo tão a miúde a influência dos maus sobrepuja a dos bons? E aí os espíritos respondem: por fraqueza destes, por fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando estes, os bons, quiserem, preponderarão. Quando estes quiserem, preponderarão. Então falta o quê? Vontade. Vontade, meus irmãos e minhas irmãs. Nos falta vontade para preponderar. O mal é audacioso, o mal é corajoso, o mal não tem vergonha, o mal vai lá e faz, o crime é organizado, o mal está aí, ao vivo, fazendo lives, nas telas, televisão, internet, está aí para todo mundo ser visto, aplaudido, reverenciado, comentado, compartilhado. O mal é audacioso e o bem é tímido. Precisamos ser mais audaciosos ao vivenciar o Evangelho do Cristo, porque Jesus em nenhum momento temeu as consequências. Em nenhum momento ele temeu a rejeição social. Justamente porque o mal é audacioso, porque por isso Jesus foi buscar Saulo de Tarso na estrada para Damasco, porque Saulo era audacioso e os outros discípulos não eram. Corria o risco da mensagem do Cristo morrer e não chegar até nós. Só que Saulo estava do lado contrário, lutando contra o Cristo, lutando contra o Evangelho. Mas ele reunia as características para propagar o Evangelho. Então, Jesus foi buscá-lo porque ele não temia. Quando ele acreditava em algo de verdade, que ele acreditava em Moisés, ele pregava e ele defendia a lei antiga. Depois que ele mudou o vetor, mudou o direcionamento, passou a defender o Cristo, ele não teve medo de nada. Ele defendeu o Cristo sob qualquer consequência que poderia lhe advir. Ele não colocou empecilhos nem condições. Eu vou fazer só se isso, só se aquilo. Não. Ele era destemido, corajoso, audacioso. O que nos falta muitas vezes, o que os espíritos nobres falam no livro dos espíritos: o bem é tímido, o mal é audacioso. Mas não devemos perder as esperanças. Vamos chegar lá, vamos vencer, vamos sim. A esperança é invencível, nos lembra Alcione, esse espírito tão nobre, tão belo, na obra Renúncia de Emmanuel. Ela, falando a Carlos nessa obra, diz: a existência na Terra não constitui a vida em sua expressão de eternidade. A esperança é invencível. Toda inquietação, toda amargura chegam e passam. A alegria e a confiança no porvir eterno permanecem. São bens do patrimônio divino no plano universal. Então o mal é passageiro.
As dificuldades são passageiras. Os tempos melhores virão para ficar. A sociedade melhor, mais fraterna, mais humana, renovada, quando nós verdadeiramente abraçarmos o amor e o bem, ela virá para ficar. Vamos, com fé em Deus, construir primeiro dentro da gente. Porque Jesus já nos alertava. Está lá em Lucas e em Mateus. Buscai primeiro o reino de Deus. Buscai antes o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça. Bem-aventurados os que são perseguidos em nome da justiça de Deus, em nome do Evangelho do Cristo, porque esses já estão sendo recompensados. Não é que serão recompensados, não, porque é uma felicidade tão grande vivenciar em si o Cristo vivo, ardente e pungente. É uma felicidade tão grande exalar esse amor divino, que isso basta. Isso por si só já planifica. Isso já é a construção do reino de Deus dentro da gente. Não é um reino de Deus externo, que a gente vai alcançar quando morrer, que a gente vai chegar em nosso lar, vai chegar no céu, vai chegar no paraíso. Não. É a felicidade da consciência tranquila. É a felicidade de fazer o bem, é a felicidade de crescer, de melhorar. É a felicidade impagável, inalienável, intransferível de ter o reino dos céus em si. Por isso que Jesus não se abalou no momento da crucificação, mesmo criticado, açoitado, crucificado, ele estava em paz. Por isso que Sócrates não se abalou quando foi acusado, caluniado de corromper a juventude, porque ele estava em paz, ele tinha a construção do reino de Deus em si, ele havia se libertado pelo contato verdadeiro com as verdades eternas. Então, quando nós sinceramente fizermos essa busca íntima pelo reino de Deus em nós, nós vamos fazer como Paulo, e vivo já não mais eu vivo em mim, mas o Cristo vive em mim. Esse contato íntimo com Cristo e com Deus. Porque o tempo melhor que nós buscamos é, antes de tudo, construído dentro. Leon Denis já nos ensina isso lá no mesmo trecho, falando sobre a vontade, no problema do ser, do destino e da dor. As causas da felicidade não se acham em lugares determinados no espaço, diz Leon Denis, estão em nós, nas profundezas misteriosas da alma, o que é confirmado por todas as grandes doutrinas. O reino dos céus está dentro de vós, disse o Cristo. Todos os grandes ensinamentos concordam neste ponto. É na vida íntima, no desabrochar de nossas potências, de nossas faculdades, de nossas virtudes, que está o manancial das felicidades futuras. Que texto belíssimo do poeta do Espiritismo, Leon Denis. E, queridos amigos, já caminhando para o nosso encerramento, nós lembramos aquela belíssima história narrada por Joana de Ângeles, na obra Garimpo de Amor, e contada por Divaldo Franco em suas palestras, daquele homem que vivia numa fazenda, uma antiga lenda persa. Ele vivia em uma fazenda, era feliz com sua família, muito feliz, tinha tudo. E aí, um belo dia, chegou um viajante lhe falando sobre diamantes, perguntando se ele era realmente feliz, dizendo que se ele não tinha diamantes, ele não poderia ser realmente feliz. E aquele homem ficou intrigado com aquilo, vendeu tudo que tinha, deixou a família e correu o mundo em busca desses tais diamantes. Viajou ao longo de anos e anos e anos e nunca encontrou esses diamantes. Depois, o novo morador da sua fazenda descobriu que no rio que passava atrás da casa
havia uma das maiores localizações de diamantes do mundo. Grandes diamantes de coroas de reis, que hoje estão em museus, vieram daquele local, daquela propriedade. Então os diamantes estavam ali o tempo inteiro. E o homem deixou tudo para ir correr o mundo atrás de diamantes que estavam ali o tempo inteiro com ele. Não encontrou nenhum diamante. Veja só. E Joana termina a história dizendo: o homem que era feliz sem conhecer diamantes deixou-os no quintal da residência para ir procurá-los, mundo afora, sem nunca os encontrar. Que não façamos como esse homem, porque já temos muitos diamantes em nossas vidas, muitas bênçãos do amor, da família, da saúde, do espiritismo, do cristianismo. Quantas lições que o Cristo nos deixou e o que nós estamos fazendo com essa lição, o que é que nós fizemos hoje de melhor para nós mesmos, para o próximo, o que é que nós acrescentamos em nossa jornada evolutiva. Devemos sempre fazer um balanço, repensar nossa vida, tal qual Santo Agostinho fazia todo dia. O que é que eu estou fazendo? Será que eu estou cultivando esses diamantes da virtude? Ou será que eu estou buscando esses diamantes fora, deixando de lado tudo o que eu tenho de bom? Então é questão de olhar, de mudar o foco. Muitas vezes os diamantes estão aqui conosco e nós não estamos vendo. Vamos em busca, passamos a vida em busca de algo que já teríamos, já temos. E passamos a vida infelizes buscando algo que já temos. Então, queridos irmãos e irmãs, vamos trabalhar sim, buscar tempos melhores, fazer tempos melhores, criar esses tempos melhores, mas não nos esqueçamos, de forma ingrata, tudo que já conquistamos, tudo que já construímos enquanto humanidade. Nossos tempos são certamente muito melhores do que já foram os tempos passados. Isso não sirva de acomodação. Vamos fazer tempos melhores ainda, mas não percamos de vista todas as dádivas que já recebemos em nossas vidas. Lembremos da lição magnífica de Madre Teresa de Calcutá, que está aqui nessa camisa, quando ela se defrontou com uma mãe que foi atirada pelo filho numa lixeira, e a mulher perguntou para Madre Teresa de Calcutá: qual é a sua religião? E ela respondeu: você. Qual é seu Deus? E Madre Teresa de Calcutá respondeu sabiamente: você. Olha quanta humanidade. O meu próximo é a minha religião. O meu próximo, em meu próximo habita Deus. Eu preciso enxergar em meu próximo o que há de divino. Preciso enxergar Deus no meu próximo. Só assim eu vou enxergar aquele próximo como irmão. Devemos nos amar e reconhecer que Deus habita toda a criação e, consequentemente, amando a Deus sobre todas as coisas, nós vamos amar toda a criação e todo o próximo como a nós mesmos. Façamos como Francisco de Assis, a reencarnação do discípulo amado João, nos ensinou: pregai o evangelho todo o tempo. Se for preciso, usai palavras. Que esse amor do pobrezinho de Assis invada os nossos corações e converta os nossos corações enregelados pela indiferença em corações fervorosos de amor cristão. Lembrando que ele nos prometeu que nenhuma de suas ovelhas, nenhuma das ovelhas de seu aprisco seriam perdidas. Nenhum lobo rapaz vai pegar as suas ovelhas. Tenhamos fé, dias melhores virão, dias de mais paz, de mais amor, de mais evolução. Por enquanto, trabalhemos e guardemos a fé nesses dias do porvir. Muita paz, muito obrigado pelo convite e pelo carinho de sempre.
Que o Mestre Jesus abençoe a todos que estão nos ouvindo pelo canal do ICEI, a todos os nossos irmãos e companheiros do Grupo Espírita Amantes da Fé. Que o nosso Senhor Jesus Cristo habite os nossos corações, hoje e sempre. E quando temos essa força nos erguendo e nos levantando, podemos passar por grandes provas, porque temos dentro de nós a intenção de evoluir, de crescer e sabemos aonde exatamente queremos chegar. E Titinho e Vanessa, aos pés do monte, fala disso. Quando fazemos o nosso momento de oração e dizemos exatamente as nossas intenções de crescer, de evoluir, de superar as nossas fraquezas e dificuldades. Então que possamos nessa oração colocar-se à disposição do Mestre amado para vivermos a vida simples, humilde, a vida saudável, carregada pelo amor, pela fraternidade e pela humildade. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Decidi caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor sereno. Irmãos e irmãs, é hora de agradecer. Agradecer a Deus pelo êxito do trabalho da noite. Agradecer a nossa irmã Margarete Áquila pelas músicas maravilhosas. Agradecer especialmente ao nosso irmão Thales Peixoto. De boa vontade se colocou à disposição para desenvolvimento do tema, abrilhantando a nossa primeira noite da jornada, trazendo a todos o fruto da sua pesquisa, do seu estudo,
com uma belíssima explanação. Mas também é hora de agradecer de uma forma mais profunda ao nosso querido Deus, ao nosso Mestre Jesus, pela realização dessa primeira noite tão cheia de êxitos. Vamos orar. Divino Mestre Jesus, amigo e companheiro de todas as horas, neste momento, Senhor, queremos agradecer pela graça da vida, agradecer, Divino Mestre, por todas as bênçãos que temos recebido desde as primeiras horas do amanhecer. Jesus querido, muito temos a agradecer a Ti e ao nosso Pai amoroso. Mas nesse momento, permita-nos, Divino Mestre, te rogar a misericórdia, a compaixão para todos os lares que sofrem com o retorno dos seus entes queridos. Rogar, Divino Mestre, por cada irmão, por cada irmã, cruzando as vias públicas em busca de abrigo para mais uma noite. Rogar, Divino Mestre Jesus, por fim, por toda a humanidade e, em especial, essa parte ainda tão distante da Tua luz, tão incrédula e tão sofrida. Jesus, amigo amoroso, permanece conosco agora, amanhã e por todo o sempre, que assim seja. Irmãos e irmãs, amanhã, no mesmo horário, às 19h30, aqui, pelo canal do IC no YouTube, a família GEAF lhes aguarda para a segunda e última noite de jornada. Em cada coração, a família GEAF envia um beijo bem carinhoso e com a luz do Pai.